Questão 37. Dada a função f de x igual a cx mais ln de cosseno de x, determine C para que f' de π sobre 4 igual a 6. Acho que não é difícil, pessoal. A ideia aqui é a gente obter a função derivada, né, o f' de x, e depois substituir x por π sobre 4 e igualar a 6. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá, obter a derivada da função f. Vamos lá, f' de x vai ser igual aqui, ó, a derivada de cx. Tendo em vista que c é uma constante, vai ser o próprio c, mais, agora eu devo derivar essa função. Observe você que aqui eu tenho o quê? Uma função logarítmica, só que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. O que diz mesmo a regra da cadeia? Diz que você deve derivar essa função aqui normalmente como se estivesse x, tá? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui você vai obter 1 sobre cosseno de x. Esse é o primeiro passo da regra da cadeia. O que mais eu devo fazer? Eu devo multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável. A derivada do cosseno é o menos seno. Então, menos seno de x. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a quem? A c. Aqui vai ficar menos seno x sobre cosseno x, né? Mas seno sobre cosseno, pessoal, é a tangente. Já vamos escrever assim, então? F' de x é igual a c menos tangente de x. Pronto. Aqui está a função derivada, né? O f' de x. O que eu estou procurando mesmo? O c tal que o f' de π sobre 4 igual a 6. Então, o que eu devo fazer? Eu devo vir aqui nessa expressão de f', substituir o x por π sobre 4 e igualar a 6. Dessa forma, a gente vai obter o seguinte, ó, c menos tangente de π sobre 4, isso tem que ser igual a 6, não é isso? F' de π sobre 4 igual a 6. O que é o f' de π sobre 4? É essa expressão aqui com x igual a π sobre 4. Então, c menos tangente de π sobre 4 igual a 6. A tangente de π sobre 4, ou 45 graus, dá 1. Então, você coloca assim, ó, c menos 1 igual a 6, e, portanto, c igual a 6 mais 1, 7. Então, o valor de c tal que o f' de π sobre 4 é igual a 6 é 7. Acabou a questão. Questão 38, dada a função f de x igual a logaritmo na base a de 3x ao quadrado menos 2, obter o parâmetro a, né, o valor da base a, tal que f' de 1 é igual a 3. Mesma linha de raciocínio do problema anterior, pessoal. A ideia é você obter a derivada da função f, depois substituir o x por 1 e igualar a 3. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá, obter a derivada da função f? Bom, f' de x vai ser igual a quê? Observe você que a função f é uma função logarítmica, né? Uma função logarítmica, só que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Regra da cadeia, tá? Que diz mesmo a regra da cadeia? Diz que você deve derivar essa função normalmente como se aqui estivesse x. Aí vamos lembrar qual é a derivada da função logaritmo de x na base a? Ó, a derivada dessa função aqui é 1 sobre x ln de a, tá? Não pode esquecer disso aqui, não. 1 sobre x é só se fosse o ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Agora, a derivada de um logaritmo de base a diferente do número e, essa fórmula você tem que usar. 1 sobre x ln de a, tá? Então, voltando para cá, a regra da cadeia está dizendo que você deve derivar essa função aqui normalmente como se tivesse x aqui. Então, a gente vai obter 1 sobre 3x ao quadrado menos 2, ainda vezes ln de a. Quem é o a? É a base do logaritmo. Tá? Então, é a mesmo aqui, ó. Tá vendo? A. Acabou? Não. Isso aqui é a primeira parte da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui fosse x. Agora, você deve multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável. A derivada de 3x ao quadrado é 6x. E a derivada de menos 2 é 0, não precisa colocar. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a 1 vezes 6x vai dar 6x, sobre 3x ao quadrado, menos 2 que multiplica ln de a. Pronto.
Aqui está f' de x. O que eu devo fazer agora, pessoal? Eu devo substituir o x por 1 e igualar essa expressão a 3. Vamos fazer isso? Substituindo o x por 1, vai ficar assim, ó. 6 vezes 1 sobre quem? 3 vezes 1 ao quadrado menos 2, que multiplica ln de a, isso tem que ser igual a 3. Bom, 6 vezes 1 vai dar 6 sobre, aqui 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 dá 3, menos 2 dá 1. Então, 1 vezes ln de a é o ln de a mesmo, igual a 3. Aí a gente pode estar pensando em multiplicar cruzado, né? ln de a vezes 3 vai dar 3 ln de a, igual 1 vezes 6 vai dar 6. Ou seja, ln de a vai ser 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Agora a gente pode estar pensando na definição de logaritmo, né? A base desse logaritmo é e. Aí o que diz a definição? A gente deve pegar esse e e fazer esse esqueminha aqui, né? Escrever a potência ao quadrado, não é verdade? Essa é a definição de logaritmo. Portanto, o a é igual a e ao quadrado. Pronto. Então, o valor de a tal que o f' de 1 é igual a 3 é e ao quadrado. Questão 39. Usa a derivação logarítmica para achar a derivada da função. Então, ele quer que a gente determine o y', a derivada dessa função, usando a derivação logarítmica. Mas consiste em que a derivação logarítmica, pessoal? Olha só. Primeiro passo é você aplicar ln a ambos os membros da igualdade. Aplicar o logaritmo natural a ambos os membros, né, da igualdade. É o passo 1. Passo 2. Aplicar as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar a expressão. Passo 3, derivar implicitamente e, por fim, você isola o y'. Essa é a ideia. Então, devagarzinho para você entender. Qual é o passo 1 mesmo? O que você tem que fazer? É aplicar um logaritmo natural a ambos os membros dessa igualdade. Então, você vai obter ln de y igual a ln de quem? De 2x mais 1 elevado a 5, que multiplica x elevado a 4 menos 3 elevado a 6. Aqui tem um parênteses maior, tá, pessoal? Um parênteses maior. Então, esse é o passo 1 da derivação logarítmica. Passo 2 é você aplicar as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar essa expressão. Vamos ver como é que fica? Fica assim, ó. ln de y igual. Aqui a gente tem um produto, a gente sabe que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Estou pensando nessa propriedade. O logaritmo de a vezes c na base b é o log de a na base b mais o log de c na base b, tudo bem? Bom, então aqui vai ficar assim, ó, ln de 2x mais 1 elevado a 5 mais ln de quem? De x elevado a 4 menos 3 elevado a 6. Ainda a gente pode pensar numa outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, olha, logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes o logaritmo de a na base b, ou seja, toda vez que você tiver logaritmo de uma potência, tá vendo aqui, uma potência, o expoente da potência pode vir para frente do logaritmo. É o que está acontecendo aqui, olha. Eu tenho um logaritmo de uma potência, então o expoente da potência pode vir aqui para frente. Aí a gente vai obter ln de y é igual a 5 vezes ln de 2x mais 1 mais 6 vezes ln de x elevado a 4 menos 3. Pronto. Esse aqui é o passo 2, vamos dizer assim, da derivação logarítmica. Passo 1. Aplica ln, o logaritmo natural, a ambos os membros da igualdade. Passo 2. Use as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar a expressão. Passo 3. Derive a expressão implicitamente. Derivar implicitamente. Então, vamos lá? Derivando implicitamente essa igualdade, a gente vai obter o seguinte, olha. A derivada da função logaritmo é o quê? É 1 sobre x, né? Derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui a derivada de ln de y vai ficar 1 sobre y, só que como eu estou derivando uma parcela em y, estou derivando em relação a x uma parcela em y. O que a gente tem que fazer? Pela regra da cadeia, acrescentar um y', não é isso? Não é assim que a gente estudou lá na derivação implícita? Toda vez que você estiver derivando uma parcela em y, derivando em relação a x, uma parcela em y, você tem que acrescentar o y'. Eu estou derivando em relação a x uma parcela em y, você acrescenta o y', tá bom?
Vamos lá, um pouco mais. Aqui vai ficar 5 vezes. A derivada da função logarítmica é o quê? É 1 sobre 2x mais 1. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Só que aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, porque está aparecendo no lugar da variável uma expressão envolvendo a variável. Então, eu vou ter que multiplicar pela derivada de 2x mais 1. E a derivada de 2x mais 1 é 2. Mas, agora vamos pensar na derivada dessa parcela aqui. 6 vezes a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x, né? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 sobre x elevado a 4 menos 3. E ainda pela regra da cadeia, você deve multiplicar pela derivada de x elevado a 4 menos 3. Derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo. A derivada de 3 é 0, não precisa colocar. Vamos ajeitar a casa aqui um pouco mais. No primeiro membro, a gente vai obter y' sobre y, igual, aqui a gente vai obter 5 vezes 2, 10, sobre, quem? 2x mais 1. E aqui a gente vai obter 6 vezes 4x ao cubo, vai dar 24. 24x ao cubo sobre x elevado a 4 menos 3. Então, esse, vamos dizer assim, é o passo 3, né? O passo 4 é você isolar y'. Isolando y' aqui, você vai obter o seguinte, ó. Y' vai ser igual. Esse y está dividido, ele vai passar para cá multiplicando, tá? Então, vai ficar y que multiplica essa parcela. Mas o y aqui pra gente, ó, é tudo isso, tá vendo? Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 1 elevado a 5, que multiplica quem? X elevado a 4 menos 3 elevado a 6, vezes tudo isso aqui, né? Vezes 10 sobre 2x mais 1, sobre 2x mais 1, mais 24x ao cubo sobre quem? X elevado a 4 menos 3. Pronto, está aqui a derivada procurada. Questão 40, mesma coisa, né? Obter y' via derivação logarítmica. O que a gente tem que fazer mesmo? Passo 1 é aplicar o logaritmo natural a ambos os membros dessa igualdade. Então, você vai obter ln de y igual a ln de raiz de x vezes e elevado a x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 10. Aqui tem um parênteses maior, né? Um parênteses grandão aqui, tá? Pronto. Então, esse é o passo 1 da derivação logarítmica. O passo 2 é você usar as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar um pouco essa expressão. Vamos lá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, ln de y é igual. O que a gente tem aqui no segundo membro? Logaritmo de um produto. E a gente sabe que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então, aqui eu vou obter ln de raiz de x, que eu já vou escrever x elevado a meio. A raiz de x é x elevado a meio. Mais ln de quem? ln de e elevado a x ao quadrado. Ln de e elevado a x ao quadrado. Mais quem? ln de x ao quadrado mais 1 elevado a 10. Bom, agora eu vou pensar em outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte: logaritmo de uma potência, olha, toda vez que você tiver o logaritmo de uma potência, o expoente da potência ele desce multiplicando, tá vendo? O expoente desce multiplicando, ele passa para frente do logaritmo. Então eu tenho aqui, ó, o logaritmo de uma potência aqui e aqui também, tá? E aqui também, né? Vamos lá. ln de y é igual, aqui vai ficar meio, ln de x. Aqui vai ficar, pessoal, x ao quadrado vezes ln de e. Mas o ln de e é 1, portanto, essa parcela aqui vai ser o x ao quadrado. Que a gente pode estar pensando também na seguinte propriedade, olha, toda vez que você tiver logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é sempre o expoente da potência, é sempre n. É o que está acontecendo aqui, olha só, eu tenho um logaritmo cuja base, o logaritmo de uma potência, né? Tal que a base da potência e é a mesma base do logaritmo. O resultado é o expoente, é o x ao quadrado. Você pode pensar assim também. E aqui, novamente, logaritmo de uma potência, o expoente vem para frente do logaritmo. 10 vezes ln de x ao quadrado mais 1. Maravilha, não é verdade?
Muito bem, o que é isso aqui? Isso é o passo 2 da derivação logarítmica, né? Passo 1, aplicar o logaritmo natural a ambos os membros. Passo 2, aplicar as propriedades dos logaritmos a fim de você simplificar a expressão. Passo 3 é você derivar implicitamente essa igualdade. Vamos lá então, derivando implicitamente. A derivada de ln de y é 1 sobre y, só que eu estou derivando em relação a x uma parcela em y. Aí você tem que acrescentar o y'. É assim que funciona, pessoal. Quando a gente estudou lá a derivação implícita. Está derivando uma parcela em y, você tem que acrescentar um y'. Está derivando em relação a x uma parcela em y, acrescenta um y'. Vamos lá, aqui vai ficar meio vezes a derivada de ln de x é 1 sobre x, mais aqui a derivada de x ao quadrado é 2x, e aqui vai ficar mais 10 vezes a derivada de ln de x ao quadrado mais 1. É 1 sobre x ao quadrado mais 1, só que aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, porque a variável não está sozinha, né? Está aparecendo aqui no lugar da variável uma expressão envolvendo a variável. Pela regra da cadeia, você tem que multiplicar pela derivada de x ao quadrado mais 1, ou seja, por 2x. Tá? Bom, então a gente obtém aqui ó, y' sobre y no primeiro membro, né? Y' sobre y, igual a quem? Aqui vai ficar 1 sobre 2x, 1 sobre 2x, aqui mais 2x, e aqui 10 vezes 2x vai dar 20x, 20x sobre x ao quadrado mais 1. Esse é o passo 3, né? A gente usar, derivar implicitamente, né? Derivar implicitamente a igualdade. E o passo 4, vamos dizer assim, é isolar o y'. Bom, então, isolando o y', a gente vai obter o seguinte, ó. Y' vai ser igual. Essa parcela y está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar y que multiplica tudo isso aqui, tá? Mas quem é o y pra gente? É isso tudo. Então, eu vou voltar com esse valor de y aqui, ó. Raiz de x vezes e elevado a x ao quadrado, vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 10, que multiplica tudo isso aqui, né? Que multiplica 1 sobre 2x, 1 sobre 2x, mais 2x, mais 20x sobre x ao quadrado mais 1. Pronto, está aqui y'.